Momento de uma oportunidade que Deus lhe considera de conhecer Deus não só por falar, mas conhecer Deus de uma forma difícil para nós como ser humano. No momento das limitações, das provações, da dificuldade que vem sobre nossas vidas. Conhecer Deus não é só simplesmente na bênção, na prosperidade, como muitas pessoas querem conhecer Deus. Só nesse momento que a vida do ser humano, o sonho que muitas pessoas querem que aconteça, querem ser realizado em seus projetos, em suas vidas sociais, em suas vidas de lazeres. Mas Jó, ele conheceu Deus de uma forma totalmente diferente. No momento da calamidade, do sofrimento, da angústia e da dor e da perda. Algumas pessoas não estão preparadas para conhecer Deus. Quem é Deus? Alguém pensa que Deus é apenas o que a Bíblia está escrito, o que a Bíblia nos traz para nós, os ensinamentos, os prodígios, os consolos, as maravilhas, os prodígios. Quando Deus ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Mas quem é Deus? O que pode ser Deus? Como nós podemos conhecer Deus? Mas vemos que Jó, apesar de ser a testemunha de Deus em sua vida, a integridade, a fidelidade, ao temor, a obediência. Jó, ele era um homem reto, era um homem que se desviava do mal, era um homem que se punha diante da santidade de Deus. Deus não testemunha qualquer pessoa. Ele não teria esse momento para Deus colocar a confiança no homem. Quem era Jó? Pó, cinza. Mas Deus ele teve esta ousadia de colocar confiança em Jó. Quando a Bíblia revela que os filhos dos homens que estavam com Deus reunidos ali, entre aquelas pessoas, entre esta manifestação, mas alguém ali indesejado, alguém ali aproveitador, enganador, acusador, se apresentou a Deus. E Deus pergunta: de onde vieste? E ele fala que estava rodeando a terra, estava observando as nossas vidas, os nossos comportamentos para acusar, para nos derrubar, para nos encontrar em nós falhas. Mas algo incomodou, algo lhe surpreendeu. Um homem da característica de uma forma que
Ele observou, ele viu. E Deus, como é presciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Antes que aconteça alguma coisa, Deus vê todas as coisas. Mas Ele vai ali e começa a perguntar: de onde vieste? E Ele fala de que estava rodeando a terra, observando. Mas Deus para assim e diz: observasse meu servo Jó. E quando ele observa para responder, e como ele é acusador, e como ele é aproveitador das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas fragilidade, e ele começa ali a expressar, dizer também, um homem que tem tudo, como ele vai blasfemar? Como ele vai falhar? Como é que eu vou encontrar algo errado na vida de Jó? Mas Deus, como confiava, eu nunca vi na Bíblia Deus ter a confiança no homem, senão Jó. E Deus dá permissão ao inimigo da nossa alma para provar Jó, levar Jó de uma situação decadente, da fragilidade que o homem ele é, das condições que o homem ele é. E Deus permite que a situação aconteça na vida de Jó, permitindo que o inimigo da nossa alma tirasse tudo. Acabou com os seus bens, acabou com as suas condições, acabou com a sua família. Porque o maior bem que o homem tem não é o tesouro, não é a riqueza, não é a fama. Tem muitas pessoas que não conseguem ver que o maior tesouro que o homem tem é a família. Não é ser famoso, não é ser conhecido, não é ser aplaudido, não é ser vacionado. Não é conquistar muitas vezes nossos bens material, não é conquistar muitas vezes aquilo que nós temos em nossas vidas. Mas o maior projeto, a maior riqueza que o homem tem é a família. É uma esposa, é os filhos, as filhas, é a sua família. Mas isso levou a Jó em uma decadência espiritual. De uma situação que a gente podemos meditarmos e ver como é que Jó ficou. Não foi nem tanto de ele perder os bens, os seus gados, os seus camelos, a sua fazenda. Mas o que lhe trouxe a fragilidade de Jó foi saber que seus filhos foram mortos. Jó era um homem temente, era um homem que fazia sacrifício a Deus pelos os pecados dos seus filhos. Jó não conhecia Deus de uma forma como nós vamos vermos através deste contexto. Jó conhecia Deus de uma maneira que, porque os seus queridos antepassados, seus avós, os demais homens de Deus que saíram ensinando de geração a geração a obedecer, a temer. Porque a gente sabe que muitas pessoas querem conhecer Deus na prosperidade, conhecer Deus na riqueza, conhecer Deus de uma forma tão
diferente, como Deus que a gente quer que Ele conheça como é Deus e quem é Deus. Mas quando o inimigo da nossa alma novamente se apresenta novamente, e Deus faz as mesmas características, as mesmas condições de se observar-se meu servo Jó, um homem temente, um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Aleluia. Aleluia. Ele viu que Jó não insultou a Deus. Ele viu que Jó não trouxe nenhuma característica para que Deus se envergonhasse, Deus tivesse errado da confiança que Deus deu a Jó. Quem é Deus? Como nós podemos conhecer a Deus? É o que nós estamos a vivenciarmos hoje. É o que nós estamos passando hoje. As dificuldades, os momentos das aflições, as noites escuras, as perdas, as fragilidades que o homem apresenta diante de Deus. Isso faz chegar o ser humano mais perto de Deus. É a dor. É o momento do deserto. É o momento do calabouço. É o momento das amarguras. É onde a gente vai conhecer Deus. É onde a gente vai ver Deus em nossas vidas. Deus, Ele leva o homem ao pó, à cinza. É por isso que quando este texto revela, porque a esperança para a árvore que for cortada, cortaram Jó. Jó ficou no tronco, no pó, na cinza. Até a sua própria saúde foi tirada. Quando a segunda vez o inimigo da nossa alma se apresentou a Deus, disse também com aquela saúde. Como é que ele vai negar a Deus? Como é que ele vai blasfemar de Deus? Como é que ele vai decepcionar a Deus? Mas porque há esperança para a árvore que for cortada. Cortaram Jó. Quantas vezes a gente ficamos neste ponto, nessas situações desta vida que nos apresenta de uma maneira tão difícil. De uma maneira tão que a gente ficamos dizendo: será que eu estou sozinho? Será que é o fim de tudo?
Quantas vezes a gente faz uma oração quando chegamos a um certo ponto? Quantas vezes você fez uma oração dizendo: Deus, estou como um peixe que está respirando os seus últimos suspiros, porque estamos fora da água. Porque não conhecemos Deus. Conhecemos Deus apenas por: receba aqui as bênçãos, as maravilhas. Mas na hora que a chave de Deus está apertando nós, na hora que Deus está nos provando de uma maneira tão difícil das nossas vidas, que a gente ficamos: será que Deus não está vendo? Mas porque a esperança, meu irmão, a esperança, minha irmã, para a árvore que for cortada. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei o estado, as dificuldades, as limitações, a situação que estamos, que você, que as senhoras, que a todos que estão aqui, aos queridos irmãos dos grupos, que nos têm dado esta oportunidade. Eu não sei o estado que você se encontra, mas eu quero te dizer, através da palavra de Deus: se envelheceres na terra, as suas raízes secares, chegar ao fim de tudo, lá no fundo do poço, você olhar, está na quatro paredes, você e você, sem saída, sem solução, sem pelo menos uma luz para dar uma claridade, você lá naquele fundo do poço. Jó só tinha um caco de telha para se coçar as suas chagas. Chega alguém de sua parentela, sua própria esposa, diz: Jó, tu só está assim. Tu só está assim, Jó. Mas nega o teu Deus. Mas quem é fiel na cova do leão, quem é fiel na fornalha de fogo, quem é fiel em terras estranhas, quem é fiel não nega Jesus, não se deixa levar as coisas desta vida, não troca por prato de lentilhas, ainda que custe sua cabeça, ainda que seja reprovado pelos homens, ainda que seja abandonado, esquecido, escado, ele não se importa, mas ele permanece fiel. Quer sair a fornalha 7 vezes, pode aquecer, pode jogar o crente na fornalha, Jó é fiel, era íntegro, ele não se misturava com nada, não. Ele não aceitava coisas que não estavam dentro, que não era adequado com as escrituras sagradas. Mas quantos que se envolvem, quantos que se misturam, quantos que muitas vezes isso não é nada demais, isso é normal. Mas quem é fiel
Quem é temente, ele não se mistura, ele não aceita coisas que não estão dentro da Sagrada Escritura. A gente vê o Daniel. Daniel era um homem que se dava exemplos. Não encontraram em Daniel coisas errôneas. Não encontraram coisas em Daniel absurdas. Fazendo arrumadinho, fazendo jeitinho com os príncipes. Não. Daniel era um homem de Deus. E que muitas vezes se dá a sua vida de intriguidade. Muitas vezes passa consequências. É arriscado. Não é lembrado, porque não aceita, não se dá por besteira. Mas vemos que fizeram um decreto, já que a gente não vamos conseguir corromper Daniel, a gente vamos fazer um decreto pela sua integridade, para ele não orar ao seu Deus, não buscar o seu Deus. Mas quem é fiel, quem é íntegro, quem é sincero, aleluia, ele é sincero, porque a esperança para a árvore que for cortada ainda se renovará, ainda que muitas vezes as nossas raízes, as nossas forças chegam nos últimos momentos de nossas vidas, se resseque, mas o cheiro das águas, oh aleluia. Quem pensava que Daniel seria um derrotado, um fracassado, agora eu quero ver ele, se ele é fiel. Eu quero ver se ele é temente ao seu Deus. Se ele não vai negar agora. Se ele não vai desistir. Mas Daniel não estava se importando com a sua vida. Mas existia sede. Sede de Deus. Daniel orava 3 vezes o dia, buscava a presença de Deus, ainda que custasse a sua cabeça, mas Daniel tinha sede. E quando pegaram Daniel, levaram para o rei e disse: olha rei, pegamos Daniel orando ao Deus dele. O decreto nos diz para daqui a 30 dias não buscar a outro Deus senão a ti. E prepararam aquela cova para jogar Daniel ali na cova do leão. O rei ficou perturbado. Logo quem? Daniel. Jogar Daniel na cova do leão, ele não podia fazer nada. Era um decreto real. Ele não podia inibir, ele não podia revogar. Tinha que se cumprir. Mas de vez do rei consolar Daniel, de vez de o rei
trazer uma palavra de ânimo, de coragem, de agradecimento a Daniel pelo que ele tem feito. Daniel olha para o rei e disse: olha, ó rei, o Deus que eu sirvo, se ele quiser me livrar, ele vai me livrar. Jogaram Daniel lá na cova do leão. Aleluia. Oh, aleluia, coisa maravilhosa. E quando jogaram Daniel na cova do leão, o rei triste, abatido, deprimido, porque ia perder Daniel. Mas quando Daniel foi jogado na cova do leão, Deus entrou primeiro. E mudou o quadro, amansou os leões, tirou a fome, os leões serviu de travesseiro, de descanso para Daniel dormir naquela cova, aquecer seu corpo frio, porque aquela cova era um lugar frio. Mas os leões aqueceram o corpo de Daniel, em vez de comê-lo, aqueceram o corpo de Daniel. E o rei de madrugada, aflito, desesperado: Daniel, Daniel. E quando o sol aponta, o rei estava lá gritando: Daniel, o teu Deus te livrou. E Daniel disse: sim, sim, meu rei, o meu Deus me livrou. Aquele que preparou, aquele que armou, foi jogado na cova do leão. Porque quem é íntegro a Deus, quem serve a Deus com fidelidade, quem se dá a sua vida para servir diante de sua palavra, Deus livra, Deus guarda. Mas e Jó? As pessoas oraram com Jó, passaram noite, mas não via acontecer nada da vida de Jó, só tragédia. Sua saúde já não tinha mais. É quando muitas vezes o crente está na calamidade, é quando o crente está passando por dificuldade, alguém diz, muitas vezes acusa, muitas vezes aponta, mas não sabe. É o crente conhecendo a Deus através da calamidade, é o crente tendo uma experiência com Deus, é o crente passando com Deus nas noites escuras, no deserto. Porque não só conhece a Deus através da prosperidade. Tem muitos crentes enganados, tem muitos crentes conturbados. Mas muitas vezes tem que o barco está no alto mar e a tempestade forte. A gente vê que quando os discípulos estavam com Jesus, tiveram tanta oportunidade de ver milagre acontecer, mas eles não conheciam quem era Jesus. Mas quando chegaram no alto mar, aquela tempestade, aquele vendaval, Jesus dormindo no barco, aleluia, e os discípulos lá pegando com a cuinha, jogando água para fora, para que o barco não viesse se quebrar, para que o barco não viesse se afundar. Aí disseram: vamos acordar Jesus, vamos despertar Jesus, porque já estão acostumados a conhecer Jesus só nas bênçãos, na cura, na maravilha, na porta aberta, na claridade.
Mas quando falta a luz, não conhece Jesus. Os discípulos viram tanto milagre, tanta coisa acontecer, mas não conheceram quem era Jesus. A Jesus mostra agora: vocês vão me conhecer na tempestade. Vocês vão me conhecer quando o barco chegar um momento que você dizer assim: Mestre, não se importa que nós vamos perecer. Mas quando Jesus se levanta e fala com o mar, fala com o vento: vento, te acalma. Mar, te acalma aí. E os discípulos olham assim para o outro e dizem: que homem é esse, que até o vento, o mar lhe obedece? Aleluia. Não só se conhece Jesus através da prosperidade, mas muitas vezes Jesus coloca o crente nas noites escuras, na calamidade, nas dificuldades, na prensa. É quando a gente vê a pessoa que está passando um caldo de cana, descasca aquela cana e vai para a moinha. E aquela cana que vai passando por aquela moinha, pensa aí, você passando naquela moinha, sendo prensado, tirando até seu último caldo, sua última força. E é passado uma vez, e é passado 2 vezes, se for possível passar 3 vezes, para tirar o último caldo. O último gole. Porque quando alguém vem provar, vem tomar aquele caldo de cana, assim é um crente, somos nós. A gente está passando pela moinha de Jeová, depois vai passar pela peneira, vai passando pelas dificuldades, pelas moinhas, para saber quem é Deus, para compreender quem é Deus. Quem faz é Deus, quem trabalha é Deus, quem age é Deus, quem está na nossa direção é Deus, quem deve ser glorificado é Deus. Porque se Deus não colocar a gente na moinha, na dificuldade, a gente possa dizer: foi eu, bata até no peito, fui eu. Aí Deus leva o homem lá no pó, lá na moinha, tirando o último caldo. Aí ele percebe e diz: Senhor, o papai, o amigo fiel, o Espírito Santo, eu não sei como você ora, como você busca neste momento. Você começa a se humilhar, você começa a se apresentar e dizer: Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, eu não tenho condições, eu não posso, me ajude, me socorre, me dê força, me dê graça. Mas enquanto o homem conhece Deus na prosperidade, ele está lá batendo o peito. Mas quando Deus coloca na moinha, você vai me conhecer assim. Vai saber quem eu sou na sua vida. Aleluia. Quem está no controle, quem toma conta de você. Deus fecha a porta, Deus coloca enfermidade, Deus fere o crente, Deus leva o crente muitas vezes para a UTI, para a CTI, bota uma enfermidade que os médicos não conseguem descobrir.